Olá pessoal, Vanderlei do canal TV HQZ, mais uma vez aqui com vocês, né? Então pessoal, que legal, hein? Que legal, bacana. O vídeo da semana passada foi bem interessante porque a gente falou sobre Prolabore, mas dentro do Prolabore a gente conversou sobre distribuição do lucro, né? A gente conversou ali sobre alguns requisitos. E essa semana eu fui conversar passando aí por alguns clientes, conversei com eles a respeito, né? Claro, fui também divulgar o meu vídeo, né? E por incrível que pareça, o pessoal não faz Prolabore. Eu perguntava para eles, e aí, você viu meu vídeo, tal, não sei o quê? Teve uns que viram, outros que não, mas eu falo assim, mas o ponto ideal é o seguinte, você chega a fazer Prolabore ou não? Não, não faço. Mas aí como é que você faz? Ah, a gente vai tocando aqui no dia a dia, né? Aí a gente vê final de semana, a gente dá uma olhadinha aí como é que foi a semana tal, e aí a gente faz uma separação do dinheiro e aí começa outra semana, mas não tira o Prolabore. Eu achei estranho, né? Eu falei, mas não seria mais fácil vocês tirar o Prolabore? Eu falei, por enquanto ainda não deu para implantar, mas assim, cara, tem que fazer. Eu acho assim, eu acho que se você, mesmo que você seja um microempresário, é a lição de casa. E a lição de casa a gente aprende a fazer desde lá do pré-primário, do primeiro ano, a gente sabe que tem lição de casa para fazer. E é assim, não tem jeito. Eu acho que, tudo bem, sempre falei aqui que a gente não é dono da verdade, né? Pode ter outras formas de você conseguir atingir aí os seus objetivos. Mas, assim, se você conhecer, se você souber, óbvio, comenta aqui embaixo, né? Fala, ó, Vanderlei, eu faço de outra forma, dá certo, tal, né? Eu não faço assim. Mas pelo conhecimento que a gente tem, pelo histórico, né? O certo é implantar os processos e o Prolabore, ele está dentro disso, né? Ele está dentro desses processos, né? Assim como o tema que a gente vai conversar hoje também, que é fluxo de caixa. O fluxo de caixa também está dentro desses processos. Então, assim, nada acontece por acaso, né? As coisas acontecem porque você implantou o processo, criou as rotinas e, com o passar do tempo, você começou a colher os frutos. Você não vai implantar um Prolabore hoje, um fluxo de caixa hoje, e amanhã já vai estar dando resultado. Não, isso aí vai demorar um tempo, né? Então, assim, eu fiquei um pouco surpreso, para falar a verdade, né? Acho que eu falei assim com umas 5 ou 6 empresas assim pequenas, né, lojas, e assim, ninguém faz o Prolabore. Como eu falei até fiquei assim pensando, pô, por que não, né? Realmente é difícil, porque às vezes você não tem a lucratividade que você precisava, às vezes acontece de aparecer alguns imprevistos, ou na loja ou na sua vida particular, na sua vida pessoal, né? E a gente entende, mas a partir de um determinado momento você tem que começar a pensar nessas coisas, né? Se é que você quer que o seu negócio que é pequeno, ele possa, né, vir a se desenvolver e um dia, como eu sempre falo aqui, sair do MEI e ir para um simples nacional, por exemplo, mudar a sua faixa de faturamento perante o governo. Entendeu? Se você quer isso, porque obviamente vai aumentar a sua lucratividade, aumentando sua lucratividade, obviamente você vai ganhar mais, sabe? Sem você implantar processos, sem você entender primeiramente esses processos e sem você implantar esses processos, eu acho que o caminho é muito mais difícil, viu? E eu falo aqui de experiência mesmo, de convivência com outras empresas, né, de convivência com outros contadores, de cursos que eu já fiz, né, palestras que eu já participei da área de gestão. E a gente sabe que quando faz isso, obviamente lá na frente você colhe os frutos. Então,
É isso, pessoal. A gente passa aqui, a ideia do canal é passar aqui as informações para vocês ir se acostumando, para vocês poderem ter a ideia de que, pô, meu, eu tenho que ter processos, né? Seja na área financeira, seja na área de compra, seja na área de estoque, seja na área de vendas, eu tenho que ter os processos aqui. Se eu não tiver os processos aqui, vai ficar difícil para mim. E com os processos, não tem jeito. Você tem as métricas e você toma melhores decisões, como a gente aqui no vídeo que a gente vai falar do fluxo de caixa, né? Que o fluxo de caixa também é super importante. Eu não tenho esse vídeo aqui no TV HQZ Flix, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou rastreando aí todos os vídeos, né? E estou vendo os vídeos que eu não tenho, estou complementando aqui para vocês, tá? Para que você também possa usufruir aí e se beneficiar dessas informações. Mas vamos lá, eu preparei esse vídeo do fluxo de caixa, espero que vocês gostem. Vou pedir para rodar a vinheta e a gente já vem aí com as informações bem rapidinho. Pode ter certeza que você vai gostar, tá bom? Roda a vinheta. Amei, aqui 43, que linda você. Obrigada, amiga. Deixa eu aproveitar que você tem 43 e eu tenho 46, e se eu soubesse eu tinha começado antes. Eu tô tomando um colágeno com ácido hialurônico e resveratrol e tem 8 meses já. Minha pele melhorou muito. A minha irmã até viu o resultado e começou a tomar também. Então, uma dica boa aí pra toda mulherada acima de 40 anos pra começar também, né? Pra gente ficar cada vez mais linda e incomodar as novinhas. Ok, é isso aí. Vamos lá, pessoal. Então vamos lá, vamos falar hoje sobre fluxo de caixa. Fluxo de caixa também é um dos processos, né? Que, pô, é muito importante aí dentro da parte de gestão. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Vanderlei, eu trabalho há mais de 20 anos na área de softwares de gestão. Eu trabalhei com software de gestão da área contábil, né? Contabilidade, folha escrita fiscal e acho que depois, acho que mais uns 10 anos aí trabalhando com software de gestão e trabalhando com empresas mesmo, né? Sentindo as dificuldades das empresas nessa área de gestão, né? Para poder automatizar alguns processos. Então a gente acaba conhecendo um pouquinho algumas coisas, né? E a gente sabe que o número de empreendedores aí, principalmente agora nesse período aí que passou aí da pandemia aí, o número de empreendedores aumentou muito e muitas pessoas acabaram abrindo os seus negócios, né? Umas deram certo, outras não. Mas a gente percebe que o conhecimento, falta um pouco de conhecimento ainda para alguns empreendedores com relação a esses processos, né? Com relação ao conhecimento desses processos. Então aqui nesse canal a gente procura passar o básico, né? Para a pessoa pelo menos ter um norte, pelo menos ela ter uma base, né? De informações para que realmente a partir dessa base, né? Ela possa crescer bastante. Então hoje a gente vai falar, semana passada a gente falou sobre Prolabora, essa semana a gente vai falar sobre fluxo de caixa que, pô, é muito importante também. Tudo é importante, né? Tudo é importante dentro dos processos porque tudo se complementa, né? Mas a parte financeira é uma parte que pega, né? A gente sabe que sem dinheiro ninguém faz nada, né? E se você não souber controlar bem o seu dinheiro, ou o dinheiro da sua empresa, misturar o dinheiro da sua empresa com dinheiro particular, ou com o dinheiro que tem que fazer outras coisas, nossa, se você não souber, é complicado. A tendência de ir para o buraco é muito forte. Então vamos lá, então nós vamos falar sobre essa questão do fluxo de caixa. Assim, para nós começar a falar do fluxo de caixa, a gente tem que ter uma definição, né, média aí do que é o fluxo de caixa, né? Pelo menos a gente tentar entender. Se alguém perguntar para nós o que é fluxo de caixa, a gente ter pelo menos a ideia, né, de dar uma resposta correta, vamos dizer assim, né? Então, eu separei aqui uma informação. O fluxo de caixa, de forma simples, podemos dizer que fluxo de caixa é um instrumento que o empresário usa para acompanhar a situação financeira da sua empresa.
Para fazer o seu fluxo de caixa, basta criar um relatório com informações sobre toda a movimentação do dinheiro gasto ou recebido pela sua empresa em um determinado período de tempo. Tá? Então, basicamente é isso. Na verdade, eu encontrei essa informação, essa definição, né? Essa é uma definição, mas a melhor definição que eu achei, né, foi essa aqui, ó. O fluxo de caixa ou a gestão de caixa compõe o planejamento financeiro. Então tem que se fazer um planejamento financeiro, constituindo grande parte dele. Então, quer dizer, o planejamento financeiro vai constituir grande parte do seu fluxo de caixa, né? Então, esse planejamento financeiro, ele permite a visualização das movimentações monetárias, quer dizer, as entradas e saídas, né? Vai ajudar você a identificar os seus lucros, vai te ajudar a ter estratégias para poder fazer redução de gastos e, consequentemente, aumento da lucratividade e da rentabilidade do seu negócio, dentre outras ações. Essa foi a melhor definição que eu achei, porque o fluxo de caixa serve para que você possa ter as informações para tomar as decisões, para você poder diminuir gasto, ter mais lucro, né, aumentar a lucratividade, a rentabilidade do seu negócio e assim por diante. Então, e o fluxo de caixa ajuda você a fazer o planejamento financeiro ano a ano. Tá? Então, essa foi a melhor definição que eu achei. Então, a gente já sabendo o que é o fluxo de caixa, né, a gente pode ver aqui que é um instrumento de gestão financeira utilizado para registrar toda a movimentação financeira da empresa em um determinado período de tempo. Então você tem um saldo inicial, aí você tem as entradas, né, conforme você vende o seu produto ou serviço, você tem as entradas, e você tem as saídas conforme você compra material ou insumos para fazer determinada peça, né? E aí, num determinado período, você tira esse saldo de novo, que é o saldo final, para você poder ter uma ideia de como que as coisas estão indo, né? E aí, para muitos, talvez faça assim, para que fluxo de caixa, né? Então, você entende a importância para o sucesso financeiro da sua empresa? Né? Então, o fluxo de caixa, se você não entender, fica mais difícil de você alcançar o sucesso da sua empresa. Né? Você entendendo o fluxo de caixa, implantando os processos, automaticamente você fica mais perto de atingir seus objetivos. Atingir seus objetivos, você vai ter sucesso aí no seu negócio. Fazendo uma análise rápida em relação ao que é um bom fluxo de caixa, ou que inclui um bom fluxo de caixa, primeiramente, a análise do saldo, ou saldo inicial, né? A análise do saldo inicial. Aí, obviamente, você tem que fazer os registros diários de entrada e saída, né? Do que está entrando e saindo de dinheiro. Dentro desse período do que está entrando e saindo, analisar dívidas e verificar as negociações em relação a pagamentos, né? Então, tanto pagamentos para fornecedores, quanto pagamentos de cliente para você. Né? Tem que fazer essa análise aí também. Fazer uma projeção de pagamentos e recebimentos. Né? Então, quando você faz essa análise, você já faz uma projeção desses pagamentos e recebimento. E depois de tudo isso, se você verificar que o saldo vai ser positivo, fazer uma análise de investimento e aplicações desses recursos, né? Sobrou um pouco, então como é que eu vou investir isso? Eu acho que se você já fizer esses passos aqui, você já vai estar aí uns 10 passos à frente de muito empresário que nem liga para fluxo de caixa, né? Não liga para Prolabore e vai ligar para fluxo de caixa. Então, você já vai estar bem à frente aí se você começar a pensar nisso. Bom, sendo assim, como é que a gente pode dizer que o fluxo de caixa pode nos ajudar? Né? Então, eu separei aqui algumas informações para a gente poder analisar direitinho. Então, olha lá, o fluxo de caixa ele pode ajudar a gente a verificar os gastos desnecessários da empresa. Né? Isso é super importante para você fechar as torneiras do gasto.
Ele pode identificar necessidades de investimento. Então, aonde eu tenho que colocar um pouquinho mais de dinheiro para poder melhorar a minha performance, né? Melhorar os meus ganhos, melhorar os meus lucros, né? Eu posso, através do fluxo de caixa, acompanhar os prazos desses pagamentos ou os prazos que realmente eu estou estipulando para determinados produtos. Por exemplo, eu determinei, né, que o produto fosse vendido em até 6 vezes. Só que na análise do fluxo de caixa, 6 meses para mim, ou eu estou empatando ou eu estou perdendo dinheiro. Se eu fizer em 3, eu estou ganhando dinheiro. Então o fluxo de caixa me dá essa visão, tá? Eu posso definir melhor esses prazos, né? Como a gente comentou aqui. E eu posso fazer também, além de tudo isso, como eu falei lá no vídeo do Prolabore, quando você faz a distribuição do lucro, né? O fluxo de caixa vai me dizer se eu consigo ter uma parte para mim poder também fazer investimentos, né? Porque eu não posso só pegar os meus lucros, né, e fazer eu devo fazer o investimento na empresa, eu devo fazer o investimento em determinados departamentos, mas se eu puder investir propriamente, investir em ações, investir em imóveis, sabe, fazer investimentos mesmo, para mim aumentar o patrimônio, o fluxo de caixa também vai me dar essa visão, tá? Então o fluxo de caixa ele serve para isso. Ele serve para você ter uma análise. O ideal seria você fazer essa análise semanalmente. Ah, não dá porque é muito corrido para mim, eu também preciso descansar, tem minha família, etc, etc. Tá bom. Faz quinzenalmente, de 15 em 15 dias, tá? 15 em 15 dias talvez vou pensar tal. Não dá uma vez por mês, cara. Uma vez por mês você tem que fazer. Você tem que parar, analisar direitinho, ver. Porque se você não fizer isso, automaticamente os ralos, o dinheiro vai sair pelo ralo, o dinheiro vai estar escapando e você não vai saber o que está acontecendo. Sabe onde é que isso acontece? Sabe um gerente que ganha aí por volta de 100, 120 mil, 150 mil ano? E quando ele pega lá o informe de rendimento que ele verifica lá, ele olha assim, ele fala assim, caramba, eu recebi tudo isso. E o cara não sabe onde que ele colocou tanto dinheiro. É isso que acontece. Entendeu? O cara recebe uma boa grana, 120, 150 mil por ano, né? Porque ele recebe um bom salário. E quando ele pega o informe de rendimento dele, ele olha assim e fala, eu não sei onde eu coloquei tanto dinheiro. Por quê? Porque ele não faz essa análise de fluxo de caixa, ele não faz uma análise mês a mês do quanto ele ganha e aonde ele está gastando. Ele simplesmente segue o fluxo, né? Ele vai gastando, vai fazendo, tal, vai recebendo, vai pagando, vai gastando, vai recebendo, e aí quando chega no final do ano, em dezembro, né? Ou janeiro, aí fevereiro, que ele tem que pegar o informe de rendimento, normalmente tem que fazer o imposto de renda, e nós estamos na época do imposto de renda, que ele olha o informe de rendimento e ele não sabe aonde ele gastou tanto. O fluxo de caixa vai te dar essa visão, tá? Agora, a questão é da sua empresa, né? A questão é da sua empresa. Se você se preocupa com a sua empresa, obviamente você tem que se preocupar com o dinheiro dela, e o lugar ali mais adequado ali com relação ao dia a dia é você olhar o fluxo de caixa. Pessoal, basicamente é isso. Óbvio que temos aí outras formas de fluxo de caixa conforme a empresa vai crescendo. A empresa ela passou do Simples Nacional, ou passou do MEI para um Simples Nacional, um Simples ME, um lucro presumido. Então, obviamente, vai ficando um pouco mais complexo essa questão aí do fluxo de caixa. Então, temos aí o fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa direto, o fluxo de caixa indireto, o fluxo de caixa projetado, né? O fluxo de caixa livre, o fluxo de caixa descontado, o fluxo de caixa para investimentos e por aí vai. Então temos alguns aí tipos de fluxo de caixa que aí, dependendo da empresa, dependendo, né, do
dos processos da empresa, você pode se aprofundar um pouco mais nessa questão aí de fluxo de caixa. Mas o básico foi o que a gente explicou aqui, para você não ter gastos desnecessários, para você poder, né, fechar as torneiras aí de gastos que realmente não precisa e está minando aí a sua empresa de poder crescer, né? E assim por diante. Então, o que a gente pede, do mesmo jeito que eu verifiquei que algumas empresas aí, algumas lojas, né, alguns lojistas, alguns empresários não fazem o Prolabore, pessoal, não deixa de fazer o fluxo de caixa da sua empresa, não. Porque quando você começa certo, mesmo a sua empresa sendo pequena, se ela começar a crescer, você já vai estar acostumado, você já vai estar dentro de um determinado padrão para você poder, quando você passar para uma outra fase, você continuar com esse processo. Quando isso não acontece e a empresa cresce, você passa aí de MEI para simples nacional, lucro presumido, e você sente a necessidade disso, sabe o que acontece? Automaticamente você vai ter que voltar 2, 3, 4 passos, aprender esse processo de novo, para chegar lá na frente você continuar. E você já aprendendo a fazer o que é certo, já aprendendo aqui do zero, desde quando você é MEI, quando você chegar lá em cima, você já está estruturado, você já está preparado, você já está acostumado, e aí é só você dar continuidade, você não vai ter que voltar, você não vai ter que dar passos para trás para aprender esse processo de novo. Então talvez hoje não seja tão importante para você fazer isso, talvez pela lucratividade ou alguns outros motivos. Mas se você colocar na cabeça e entender que realmente isso é importante, porque quando a sua empresa crescer, você vai estar preparado, você vai estar dando passos aí e você vai estar anos-luz à frente de muitos outros empresários e com certeza seu negócio tem uma grande probabilidade de dar certo, tá bom? Aí espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no nosso canal, se faz sentido, né? Se fez sentido essas informações para você, se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, compartilhe aí os nossos vídeos, né? Para a gente poder alcançar mais pessoas aí, conscientizar mais pessoas e fazer com que realmente o empreendedorismo, né? Essa vontade de ter um negócio próprio, né? Possa ser uma coisa boa para todo mundo fazendo o que é certo. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Até a semana que vem. Tchau.